Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os implantes. Sobre implantes hormonais nas mulheres. Vou esperar aí o Instagram avisar um pouquinho que a gente está ao vivo para começar a falar. O assunto de hoje não vai ser demorado. Não vamos demorar. Gente, que calor é esse? Pelo amor de Deus, tô aqui suada. Esse filtro que tá me salvando, porque o calor aqui tá de matar. Como é que tá aí? Onde vocês estão? Tô morrendo aqui de calor. Vamos lá, meu povo. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os implantes hormonais na mulherada. Boa noite, Polly. Que é uma dúvida muito frequente, eu recebo bastante dúvida. O interesse pelos implantes hormonais ainda é muito maior pelo lado das mulheres, né? O público feminino tem muito mais interesse, até porque foi muito mais difundido até hoje os benefícios dos implantes para as mulheres. Deixa eu colocar aqui o tema e fixar, deixa eu colocar aqui nos comentários. Implantes hormonais nas mulheres. Eu tô sem suporte hoje. Pera aí, que eu esqueci como é que... Aqui, ó, fixar comentário. Pronto. Implantes hormonais nas mulheres. Mandem essa live aí para quem precisar assistir com vocês. E vamos lá então, gente, eu não vou me prolongar muito, tá? Esse é um assunto bem legal, eu vou bem direto ao ponto, e aí quem tiver alguma dúvida pode ir mandando durante a live, qualquer coisa a gente para aqui para responder, ou então eu respondo, tiro as dúvidas no final, tá? Pera aí, Lulu. Como eu tava falando para vocês, os implantes nas mulheres, eles são muito mais conhecidos, né? O pessoal aí até apelidou de chip da beleza, que é como ficou mais conhecido o implante de gestrinona. Mas quando a gente fala em implante, a gente não tá falando apenas da gestrinona. Muitas vezes, quando eu recebo perguntas sobre esse assunto, as pessoas generalizam um pouquinho, né, a relação dos implantes. Ah, o implante causa tal coisa, o implante pode dar esse efeito, o implante é indicado para quem? Só que o implante, ele é simplesmente a via de administração. E nesse implante, a gente pode colocar o hormônio ou a substância que foi indicado para aquela pessoa. Então, a gestrinona, que é aquele bem conhecido, né, aquele hormônio que a gente vai falar sobre ele, que é bem conhecido para o público feminino, ele não é o único hormônio que a gente coloca no implante. A gente pode colocar vários outros. A gente pode colocar estradiol, testosterona, até outras substâncias que não são hormônios, né, como o NADH, a metformina. Para os homens, a gente pode colocar o tadalafil. Então, a gente tem diversas opções terapêuticas para fazer via implante, tá? Quando a gente fala da mulher, quais são as opções, o que é normalmente mais utilizado para a mulher? É, de fato, a gestrinona, ficou mais conhecido justamente porque ela é mais utilizada, tá? A gestrinona, ela é um hormôniozinho que ela tem uma ação antiestrogênica, então ela diminui o nosso hormônio estrogênico e ela é
androgênica. Quando a gente fala em androgenismo, eu tô falando de características de hormônio masculino, tá? Então, a testosterona, por exemplo, é um hormônio androgênico. E hormônios androgênicos, hormônios que trazem pra gente características mais masculinas, eles tendem a ter um ganho ali na estética, né? Porque os homens, eles são muito mais favorecidos esteticamente do que as mulheres. Os homens, eles acumulam menos tecido adiposo, os homens têm mais facilidade em ganhar massa muscular, os homens têm menos facilidade em formar celulites, por exemplo. Então, quando a gente fala em hormônios com comportamento androgênico, a gente encontra essas características, a gente encontra esses efeitos de um comportamento um pouco mais masculino no bom sentido, tá? Da coisa. Então, a gestrinona, ela tem uma indicação principal no tratamento da endometriose, tá? Então, ela ficou muito difundida no meio médico, não só na questão do implante, mas a gente conhece muito a gestrinona no tratamento da endometriose. Então, as mulheres com endometriose, elas têm uma indicação de colocar e melhora significativamente, porque as mulheres que têm endometriose, elas sentem muita dor, elas às vezes têm um ciclo menstrual muito intenso, no período menstrual elas sofrem muito, elas passam muito mal, elas têm problemas intestinais, né? Porque a endometriose é quando crescem focos do endométrio fora da cavidade uterina. Então, a gente pode ter foco de endométrio em qualquer parte do corpo, praticamente, mas principalmente ali na cavidade abdominal, na região pélvica, útero, né? Então, ela é realmente uma condição muito dolorosa, que prejudica muito a qualidade de vida da mulher. E a gestrinona tem como indicação principal o tratamento da endometriose. Por quê? A endometriose, a base fisiopatológica dela é um aumento do estrogênio, que é um hormônio feminino que a gente tem. E a gestrinona, ela serve justamente, ela tem uma ação antiestrogênica. Mas, na verdade, gente, é importante a gente falar aqui que se a gente for buscar na literatura sobre a gestrinona, a gente vê que ela tem ação antiestrogênica, antiprogestogênica, androgênica, mas também progestogênica e estrogênica. Então, ela é anti, mas ao mesmo tempo ela é a favor. Por isso que entra aí a questão da indicação, tá? Porque esses dias mesmo eu estava conversando até com uma colega que é médica e ela falou comigo assim: Bianca, eu coloquei o implante de gestrinona por um motivo X, que ela e a médica dela lá conversaram. Ela falou: e meu estrogênio aumentou muito. E quando a gente ouve falar na gestrinona, a principal coisa que a gente ouve é que ela é antiestrogênica. Ela falou: meu estrogênio foi lá para as alturas, para mim não deu certo, né? E ela tinha um motivo bem, vamos dizer assim, nada clínico para colocar a gestrinona, e para ela não deu certo. Para ela, para o cenário endócrino dela, né, para a saúde dela, ela não foi, ela aumentou muito o estrogênio dela, e isso é ruim para a mulher, tá? Tanto para a mulher quanto para o homem, o excesso de estrogênio é muito ruim. Então, por isso que a gente precisa indicar bem a gestrinona para a gente ter os melhores efeitos e não ter muitos efeitos colaterais, tá? A questão é toda essa. Então, ela tem uma indicação principal de ser usada na endometriose, mas ela também pode ser usada em outras situações ginecológicas, tá? Então, pacientes que têm excesso de menstruação, pacientes que têm síndrome disfórica, que é aquela loucura que acontece antes da menstruação, né? Então, uma TPM muito severa, a paciente passa mal para menstruar, todo mês é um sofrimento danado, tá? Paciente que tem muita cólica. Então, a gente tem algumas alterações ginecológicas onde a gestrinona, ela tem essa indicação clínica. Mas ela também serve, por exemplo, para fazer contracepção. Dependendo da dose que você vai usar, ela também faz contracepção. Para falar bem a verdade, eu não acho assim que contracepção, isso é uma opinião minha, tá, gente? Tem muitos colegas que usam, e, enfim, cada um tem sua opinião. Eu acho que não vale muito a pena você usar a gestrinona para contracepção. Porque para a gente fazer contracepção, a gente precisa trabalhar com uma dose muito alta de gestrinona. E ela tem duração ali de 6 meses, sendo que no finalzinho ela já começa a reduzir, então vamos colocar ali que a gente está realmente seguro por uns 4 meses. E é um investimentozinho que a mulher tem que fazer, né, a cada, às vezes 5 meses, às vezes nem chega a 6. E nessa janelinha aí entre um implante e outro, ela tá correndo risco, e por ser uma dose um pouquinho mais alta que tem que usar, acaba tendo mais chances de desenvolver efeitos colaterais. Mas ela pode ser também utilizada como método contraceptivo, tá? Se houver a indicação médica aí. Ela também tem um efeito muito bom em diminuição de libido, tá? Em alterações ali em relação
a vida sexual, ela melhora bastante a libido. Então, o que eu quero falar aqui para vocês sobre a gestrinona? Quando a gente fala, assim, surgiu muita polêmica, né, com esse nome chip da beleza, e eu sou muito clara nas minhas coisas, eu converso muito claramente com os meus pacientes, e eu não gosto muito desses tabus, dessas besteiras, essas coisas que todo mundo fica repetindo. E eu sempre falo o seguinte, eu não acho que seja inválido você usar uma substância por fins estéticos, desde que não vá prejudicar o seu paciente. Eu acho que não vale você fazer uma coisa apenas pela estética se aquilo vai colocar a sua saúde em risco. Isso com certeza eu sou contra. Mas se a gente for falar em procedimentos estéticos, a gente tem hoje milhares por aí. Nós temos cirurgia plástica, nós temos os procedimentos, né, faciais, harmonização facial, botox, ácido hialurônico, entre diversas coisas. Os próprios, se a gente for usar uma medicação para perder peso, né, se a gente for olhar simplesmente pela saúde, às vezes vários pacientes que usam não precisavam usar se fosse só pela saúde, mas mesmo assim eles são liberados e os médicos prescrevem até deliberadamente, às vezes, as medicações para emagrecimento. Então, a questão da gestrinona para o uso estético, que é a grande polêmica, não pode chamar de chip da beleza, não pode falar que é por estética, eu acho que na verdade tem um quê de hipocrisia, porque a gente usa diversas coisas meramente para estética, né? Se fosse isso, a gente teria que falar então de todas as drogas anabólicas que são utilizadas, que são liberadas, que vários médicos, nutrólogos, endocrinologistas utilizam para os seus pacientes meramente por fim estético, tá? Se é que isso a gente pode falar que é uma coisa meramente, porque eu acho que a estética ela tem uma importância muito grande na autoestima da pessoa, né? Às vezes você melhora a estética de uma pessoa, você melhora a saúde dela muito mais do que você imagina. Então, se a gente pode fazer todas as outras coisas pela estética, eu não sei por que em cima da gestrinona tem esse auê todo de que não pode ser só pela beleza. O que a gente precisa, na verdade, considerar, e aí isso é uma questão, tá, de opinião, vai ter médico que acha que é válido usar ela para fins estéticos e vai ter médico que acha que não é. A questão toda, pessoal, é o que eu falei para vocês, a gente não pode colocar a saúde do paciente em risco. Então, existem indicações e existem contraindicações. Eu não posso, para uma paciente que chega no meu consultório e fala, Bianca, eu quero colocar o chip da beleza, eu quero colocar um implante hormonal. E eu falo, beleza, passa ali na recepção, as meninas vão te passar o orçamento e a gente marca para pôr semana que vem. Sem eu avaliar se para aquela paciente eu vou ter mais benefícios, muito mais benefícios do que riscos, tá? Se eu acho que não, que eu vou ter mais riscos do que benefícios, ou que eu vou ficar ali, não sei se para essa paciente eu devo colocar, não devo colocar, aí eu acho que tem que sair da mesa se o objetivo for estético, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu atendi uma paciente, semana passada, ela tem 23 ou 24 anos, se eu não me engano, coisa mais linda do mundo. Foi para melhorar a saúde, ela faz academia e tal, tem um corpinho legal, um cabelo lindo, uma pele maravilhosa. E aí ela não foi pra colocar o implante, né? Mas ela me perguntou. Ela falou assim, Bianca, em relação ao implante? Eu falando com ela das coisas que a gente ia fazer pra ela, ela falou, em relação ao implante, você acha que eu poderia colocar? E eu falei com ela exatamente isso. Por quê? Seria só por questão de estética? Porque ela não tinha alteração menstrual, ela não tinha endometriose, ela não tinha nenhuma indicação clínica para colocar. Ela tinha uma queixa de que a libido não estava lá, aquelas mil maravilhas, mas a gente sabe também que não é só hormônio que resolve libido, ainda mais uma menina de 23, 24 anos, né, gente? Não é por falta hormonal. E aí eu falei com ela assim, olha, seria por estética? Ela falou assim, eu tenho muita celulite, e eu já ouvi falar que diminui muito a celulite, que deixa o corpo mais bonito, eu queria ganhar mais massa muscular, ficar com o corpo mais legal aí pro início do ano e tal. E eu falei assim, olha, eu não indico pra você. Por quê? Você é linda, você tem um cabelo maravilhoso, você tem uma pele sedosa, maravilhosa, você já tem um corpo legal, você não tem nenhuma alteração hormonal nos seus exames, você não tem nenhuma queixa clínica aí pra gente indicar. Então, se a gente for colocar na balança os possíveis efeitos colaterais que esse hormônio poderia te trazer e os benefícios, eu acho que a gente não teria uma conta que fosse favorável ao implante. Por quê? Pode causar acne, pode causar oleosidade na pele, pode dar uma raleadinha no cabelo, ficar um aspecto mais fino, ter um pouquinho de perda de cabelo, isso pode acontecer, tá? E aí, para uma menina que é linda, maravilhosa, já tem um corpo legal, já tá tudo em cima, eu colocar ela com um rosto ali, talvez com espinha, uma oleosidade, ela vai notar muito esses efeitos colaterais.
Perceba uma coisa, gente, se eu pego uma mulher que sofre de dor ali no período da menstruação, que tem um volume de sangue excessivo, ou então uma mulher que já fez menopausa, que não tem mais libido nenhuma, que tem ressecamento vaginal, que não consegue de jeito nenhum perder gordura, ganhar massa muscular, que não tem ânimo pra nada, eu posso encher o rosto dessa mulher de espinha, não acontece, tá? Tô falando aqui exagerando, mas eu posso dar oleosidade pra pele dessa mulher que ela não vai achar problema nenhum, porque eu devolvi a libido pra ela, eu aumentei nela a vontade de viver, aumentei a autoestima dela, vitalidade, massa muscular, deixei o corpo dela mais legal. Então a gente tem que colocar na balança para ver se os possíveis efeitos colaterais que podem ou não acontecer, se acontecer, vai ser um peso muito grande para essa paciente, ou eu vou estar oferecendo tantos benefícios para ela que algum efeito colateral que aparecer não vai nem fazer diferença. No caso dessa menina, eu achei que o efeito colateral para ela seria a morte, né? Ela ia ficar muito mal se desse um efeito colateral, como eu já vi relatos de meninas falando, nossa, coloquei implante hormonal, acabou comigo, meu cabelo foi embora, me deu espinha. Quando você vai ver, nem foi assim. Só que como ela nem teve tantos benefícios, porque ela nem tinha muitas queixas em relação a isso, ela acabou percebendo muitos efeitos colaterais, tá? Por isso que é muito importante a gente fazer uma boa indicação. E mesmo que tenha o viés estético, que eu não vejo problema nenhum em ter, a gente tem que avaliar se aquele paciente, se aquela paciente, ela é uma paciente ali candidata, que vai se beneficiar, que não vai ter, também não tá na listinha lá de contraindicações, tá? Que a gente também tem os pacientes que não podem colocar, e aí sim avaliar se vale a pena. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Usar testosterona bioidêntica amamentando tem problema? Luana, isso divide opiniões, tá? Eu prefiro não usar enquanto meus pacientes estão amamentando, mas não é uma contraindicação absoluta. E aí tem médico que não se importa em usar, tá? Eu não tive colaterais, sim, muitas mulheres que colocam não têm efeito colateral nenhum, mas a gente não pode deixar de avisar os possíveis efeitos colaterais. Efeito colateral também, gente, tem muita relação com a dose que você coloca e com os tipos de implante que você coloca. Esses dias eu recebi também uma mensagem de uma amiga minha, que ela é médica, mas ela não trabalha com implantes, ela é de outra cidade, e ela colocou num ginecologista lá dela, ela colocou para tratar endometriose, e ela começou a aparecer um pouquinho de acne na região das costas. Não deu nem no rosto, não. Mas ela me mandou. Ela falou, Bia, você que trabalha com isso, dá uma olhada pra mim e tal, ver o que eu posso fazer. Eu não tô tendo acesso ao meu médico agora. E aí eu pedi pra ela me mandar qual que era a dosagem que ela tinha feito do hormônio. E como pra ela era de tratamento, né? Ela tinha essa questão da endometriose bem presente, foi usada uma dose maior. Então ela deu esse pouquinho de acne, tá? Só que mesmo assim ela falou, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu já tinha tentado tratar endometriose de tudo quanto é jeito. Ela é super da linha integrativa, super disciplinada, tem uma alimentação anti-inflamatória, já tinha feito diversas coisas e nunca se sentiu tão bem quanto ela tá se sentindo agora com o uso da gestrinona no implante, tá? Então, mesmo que pra ela tenha aparecido ali uma acnezinha na região das costas, ela não se importou. E eu falei pra ela, falei assim, ó, amiga, toma tal coisa, eu mandei uma receitinha pra ela, e aí eu acredito que vai melhorar. Isso foi aqui esses dias. O que pode ser feito para evitar esses efeitos colaterais? Então, eu já trabalho com terapia hormonal há um tempo, né, com reposição, mesmo antes dos implantes. E eu sempre fui de uma linha, assim, que eu não acho que vale a pena, na maioria dos casos, você driblar efeito colateral antes dele aparecer. A Luana falou aqui que ela não teve colaterais, assim como diversas mulheres não têm. Então, quando a gente fala em evitar efeitos colaterais, a gente parte de um pressuposto de que eu tô prevendo um efeito colateral. E não tem como a gente prever, tá? Tem como a gente ver ali qual que já é a predisposição. Às vezes é um paciente, por exemplo, que já tem acne. Então, eu já vou tratar aquela acne dela. Uma paciente que já tem oleosidade. Aí, eu já vou tratar a oleosidade dela. Agora, se a pessoa não tem nada, eu não acho que vale a pena você entrar com alguma coisa para ela não ter algum efeito colateral. Porque o que a gente entra nesses casos? Com uma medicação, com uma formulação que é antiandrogênica, por exemplo, né? Que é para diminuir alguns hormônios masculinos. E se eu não der efeito colateral, esses hormônios eles não são ruins para mim. Se eu der o efeito colateral, aí tem como a gente segurar, tá? Tem como a gente dar uma segurada em DHT, por exemplo, que é um derivado da testosterona. Tem como a gente abaixar essa androgenicidade, esse efeito masculino do hormônio, para aquela mulher que deu efeito colateral, tá? Outro efeito colateral que pode acontecer, principalmente ali nos primeiros
primeiras semanas, quando coloca o implante, é um pouquinho de retenção. A gente pode dar um pouquinho de retenção hídrica. Também a gente pode usar fitoterápicos, como a gente usa em qualquer outro caso de retenção, ou até mesmo, por um período curto ali, dá para usar um diurético, tá? Para diminuir. Então, assim, o que a gente faz não é evitar efeitos colaterais, mas sim driblar possíveis efeitos colaterais, se eles aparecerem. Não é toda mulher. Por exemplo, mulher pós-menopausa é muito difícil de dar efeito colateral, porque essas mulheres já têm uma pele muito ressecada. Então, assim, é muito difícil dar espinha numa mulher que já fez menopausa, que não tem mais produção hormonal, tá? Então, assim, não vale a pena a gente já... Agora, gente, sempre falei isso e sempre falarei. Hormônio, seja implante, seja injetável, seja transdérmico, da via que for, é cereja do bolo. Você colocar hormônio num ambiente que está extremamente bagunçado, vai dar BO. Se aquele paciente come super mal, não faz atividade física, tá um monte de situação metabólica ali descontrolada, às vezes diabético, hipertenso, ácido úrico alto, valores ali de colesterol tudo alterado, triglicéridos nas alturas, marcadores inflamatórios todos bagunçados, muito provavelmente esse paciente não vai responder bem ao uso do hormônio. Ou ele não vai ter uma resposta desejada e vai achar que para ele não fez muita diferença, ou ele vai ter mais resposta indesejada do que desejada. Então não adianta você querer colocar o implante ali, que é a cereja do bolo, linda e maravilhosa para a pessoa ficar super bem, sendo que você não tratou toda a saúde dela ali por trás. Aí os efeitos colaterais que apareceram não são nem do implante, é da sua saúde mesmo que tá muito ruim, que tá muito alterada. Então a gente sempre primeiro cuida do terreno biológico, cuida da saúde como um todo, e o implante ele vem ali como a cerejinha do bolo para agregar, e agrega bastante, tá? Então eu falei aqui com vocês da gestrinona, mas tem outros hormônios também que a gente usa, e eu brinco com as minhas pacientes assim, se a gente vai fazer o buraquinho, vamos colocar tudo que vai te beneficiar, né? Já que o procedimento é um só, vamos aproveitar pra gente já enriquecer esse implante. Uma substância que eu gosto de colocar na maioria dos meus pacientes, quase todos que colocam implante, eu coloco pelo menos um pellet de NADH, que é uma coenzima, que é um nutriente, vamos colocar assim, muito importante para a nossa formação de energia, para a nossa produção de energia, tá? Então, se eu já vou ali, se eu quero melhorar a saúde do meu paciente, se eu quero fazer uma otimização hormonal, por que não colocar também um pelletzinho de NADH, que tem uma liberação muito legal diária, vai lá agir dentro das nossas células, dentro das nossas mitocôndrias e fornecer como se fosse um combustível energético, tá? A gente também pode colocar aí junto com o implante. Eu já tive a oportunidade, não foi paciente meu, mas de conversar com pessoas que tinham colocado o implante só de NADH, nem tinham colocado hormônio nenhum, fez o implante só para colocar NADH e falou que só isso fez toda a diferença na vida. Nossa, melhorei muito, acordo animado, acordo disposto, trabalho o dia inteiro. Então, só o NADH para essa pessoa já tinha sido maravilhoso. Então, eu acho que se a gente vai fazer ali o implantezinho, é interessante a gente dar uma enriquecida também, tá? O NADH, tanto para homem quanto para mulher, tem um efeito fantástico. Uma outra coisa que a gente pode usar para mulher também é a própria testosterona, tá? A gente sabe que a testosterona é um hormônio predominantemente masculino, mas isso não quer dizer que nós mulheres não precisemos da testosterona, a gente precisa muito. E a maioria das mulheres tem a deficiência aí da testosterona, tá? Então, quando a gente tem deficiência de testosterona, o que a gente apresenta? Cansaço, fadiga, deficiência de massa muscular, muita falta de libido, né? A falta de libido, ela tá muito associada com a deficiência de testosterona na mulher. Então, a mulher, ela também se beneficia muito da testosterona, tá? Principalmente, eu sempre vou falar aqui, as mulheres pós-menopausa, elas não produzem mais hormônio. Acabou, os ovários fecharam ali a produção, então a gente tem que olhar muito para esse sentido. Ressecamento vaginal, né? Toda a falta de libido, a diminuição da autoestima, flacidez e até mesmo, falando da testosterona, a gente tem uma questão óssea relacionada à testosterona. A deficiência de testosterona está ligada a um aumento dos riscos de osteopenia, osteoporose, que são as doenças aí da perda óssea, tá? Então, a testosterona é interessante também quando tem indicação de ser colocado. Pensando na questão de dose, hoje eu estava conversando disso com a minha mãe, e minha mãe colocou o implante, né? Minha mãe já fez menopausa, e ela estava perguntando das coisas que eu tinha colocado no implante dela, e eu falei, coloquei um pellet de testosterona. Ela falou assim, nossa, testosterona em mim?
Aí eu falei, mãe, testosterona. Ela falou assim, mas testosterona não é pra homem? E aí eu dei um exemplo pra ela, comparando com um paciente que eu fiz hoje, tá? Um paciente homem. Hoje eu coloquei um implante em um homem, onde eu usei 6 pellets, que são os implantezinhos, tá? De 200 miligramas de testosterona. Então, eu coloquei 6 de 200 no homem. Na minha mãe, eu coloquei 1 de 75. Então, pra vocês terem noção da diferença aí, né, de proporção que a gente tem da quantidade de testosterona que o homem precisa para a quantidade de testosterona que a mulher precisa. É isso que a doutora Márcia tá falando aqui, é importante. Quando a gente tá falando de testosterona, que é bioidêntica, tá? Então, é a mesma aí que o corpo produz. Então, a gente não tem o risco aí de substâncias sintéticas, enfim. Então, aquela mesmo que a gente tem a opção de fazer no transdérmico, a gente tem ali no implante. E a diferença é que tem uma liberação diária, você não precisa usar todo dia. A gente tem mais estabilidade aí na liberação, né? A gente não depende de fatores variantes para essa absorção acontecer ou não, tá? Mas é biológico, é bioidêntico, igual a outra que a gente usa, tá? Deixa eu ver, acho que teve uma outra perguntinha aqui. Polly está louca para colocar. Faz um resuminho dos benefícios pra gente. Da gestrinona? Faço. Então, assim, os benefícios vamos pegar da gestrinona. Primeiro, é o tratamento. Então, se uma paciente tem endometriose, se a paciente tem síndrome disfórica, se ela tem uma TPM, que ela falta pouco matar o marido, se ela morre de cólica todo mês na hora de menstruar, se ela tem um fluxo menstrual muito intenso, se a menstruação é um problema muito grande para essa paciente, só aí ela vai ter 1 milhão de benefícios, porque ela não vai se preocupar com isso mais. Dependendo da dose, gente, da gestrinona que é feita, vamos colocar assim, que a média que a gente usa é de 1 pellet até 6, tá? Então, é uma variação bem grande. Dependendo aí da dose que você vai colocar, você pode cessar a menstruação, tá? Então, uma dose nem precisa ser muito alta, a partir de 3 pellets aí, você já diminui bastante a menstruação. Então, a mulher não vai ter nem aquele desconforto da menstruação ali todo mês, tá? Mas isso é mais indicado quando ela tem uma questão menstrual bem intensa. Eu sofro para menstruar. Tem mulher que fala assim comigo, Bianca, todo mês é um suplício minha menstruação. Ela não simplesmente vem. Eu fico de cama, eu passo mal, eu tenho muita TPM, eu dou enxaqueca, eu dou uma cólica de matar. Então, para essas pacientes, só da gente tirar todo esse sofrimento relacionado à menstruação, já é um benefício e tanto, tá? Um outro benefício bem legal é o aumento da libido, que as pacientes amam. Esses dias eu atendi uma paciente que ela vai colocar, se eu não me engano, semana que vem. E ela até brincou comigo, ela falou assim, nossa, se eu não colocar esse implante em mim, meu marido vai me largar. E ela é super jovem, só que ela veio de uma gestação agora e tal. Ela parou de amamentar a nenenzinha dela agora e ela tá louca pra colocar. Porque a minha amiga colocou e falou que a vida dela virou outra. Então, o aumento da libido é uma resposta bem legal que as mulheres têm também, tá? Melhora da disposição, melhora da performance no treino e nas coisas que você faz na sua vida. Então, a melhora da performance, tanto no implante de testosterona como da gestrinona, ela é bem perceptível também. Você ganha força, você ganha disposição, você consegue melhorar aí sua performance de treino, tá? Aumento de massa muscular também, então você melhora a sua definição corporal, porque ela ajuda a aumentar a massa muscular, você fica com seus músculos maiorzinhos, né, mais enrijecidos, e você também ajuda a diminuir gordura. Um efeito bem legal da gestrinona, assim, que é um plus, a gente não vai colocá-la só por isso, né, normalmente não é só por isso, mas ela melhora muito a celulite, né. Até, eu lembro quando eu fiz o curso, uma das coisas que eu perguntei pro professor, a gente discutindo, né, pro Dr. Luiz, eu falei assim, porque a gente tem a opção de colocar uma droga anabolizante que chama oxandrolona. E aí, para eu saber da diferença, porque ela tem vários desses benefícios da gestrinona, e aí eu falei, se for meramente por estética, perguntando para ele, qual que seria a diferença, por que colocar a gestrinona e não a oxandrolona? E ele falou, Bianca, celulite. Por mais que a oxandrolona melhore massa muscular, ajuda a dar uma queimadinha na gordura, melhora ali a composição corporal, nada combate celulite igual a gestrinona. É realmente uma coisa surpreendente. Então, a mulherada gosta pouco disso, né? Então, tem essa questão da redução da celulite, da melhora, então, da estética corporal, do tratamento de todas essas condições ginecológicas que eu falei, principalmente relacionadas à menstruação, tá? Melhora da disposição, melhora da libido. Então, é uma listinha aí de benefícios que a gente tem
com o uso da gestrinona. E a testosterona, ela também entra, e assim, nada impede da gente misturar os hormônios, tá, gente? Como eu falei pra vocês, a partir do momento que eu vou fazer o procedimento no paciente, eu vou aproveitar e colocar tudo que ele precisa, né? Esse paciente que eu coloquei hoje de manhã, eu coloquei nele 6 implantes de testosterona e coloquei 2 na DH. Ele era homem, não precisava de outros hormônios. Para ele eu coloquei mais 2 na DH, para ele ficar ainda mais, com mais vitalidade, né? Com mais disposição, para ele se sentir melhor. Então, a gente também pode misturar hormônios. Por exemplo, uma mulher pós-menopausa. Eu posso usar para ela a gestrinona, o estradiol, a testosterona. Eu posso colocar um implante de metformina também, que hoje é um dos que estão sendo mais comentados. A metformina é uma medicação usada para o tratamento de diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica e até usada na obesidade. Ela melhora a nossa sensibilidade à ação da insulina, ela melhora aí a nossa queima de gordura. E eu gosto muito da metformina. Eu sou uma médica que não sou muito medicamentosa, eu não sou muito fã de passar medicamentos demais. Mas a metformina é uma droga que eu passo com segurança, porque ela é feita a partir de uma planta, tá? Então, a gente pode considerar que a metformina ela é praticamente um fitoterápico, tá? Então, ela agora vindo nos implantes é bem legal. E o que é mais legal que eu achei da questão dela vir no implante é que tem muito paciente que não tolera muito bem a metformina por conta de diarreia, tá? Alguns pacientes, mesmo quando a gente usa aquela de liberação lenta, que é a XR, né? Tem paciente que tem essa queixa gástrica que não se dá bem com ela pela questão intestinal. Mas como no caso ela não vai passar pelo trato digestivo ali no implante, a gente perde esse possível efeito colateral e a gente colhe mais benefícios da metformina, tá? Eu ouvi falar de implante de metformina mais ou menos um ano atrás, acho que até um congresso online que eu tava participando, alguma coisa, não vou me lembrar direito. E eu fiquei assim, nossa, maravilhada. Eu falei, gente, que legal, porque eu gosto muito da metformina. Os pacientes têm uma resposta muito boa quando a gente auxilia ali no meio do tratamento. E ter a oportunidade de colocar ela ali no implante, já coloquei em paciente minha. E é um efeito bem legal. A gente melhora a ação da insulina, a gente melhora a resposta à insulina, a sensibilidade à insulina, ajuda na perda de peso, tá? Ajuda na redução de gordura e é mais uma coisa que a gente pode introduzir ali uma vez que a gente vai colocar o implante. Como eu falei pra vocês, gente, acho que eu comecei a live falando isso, implante não é só hormonal, tá? Quando a gente fala implante, a gente tá falando de uma via de administração de várias substâncias. Mas, como os melhores efeitos que a gente tem é no uso dos hormônios, normalmente quando a gente propõe para o paciente colocar o implante, é para colocar algum hormônio e as outras substâncias elas acabam vindo ali associadas, tá? Então, como eu falei para vocês, uma mulher que já fez menopausa, que não produz hormônio nenhum, faz lá bonitinho um combo dos hormônios que ela precisa, né? Pode colocar uma dose baixa, não precisa exagerar na dose, nem precisa colocar tantos hormônios, coloca um pouquinho de cada, vê como ela vai responder, tá? Os implantes que a gente trabalha, que eu prefiro trabalhar, são os implantes absorvíveis. Então, eles têm que trocar a cada 6 meses. Trocar não. Tem que recolocar a cada 6 meses, se tiver indicação. E eles não precisam retirar, tá? Os outros, que são os não absorvíveis, eles duram 1 ano, mas depois você tem que fazer um procedimentozinho para retirada dele. Esse absorvível, o seu corpo vai absorvendo até ele acabar. Acabou, não fica mais nada ali. Você pode colocar outro até no mesmo lugar que esse estava, porque já não existe mais nenhum componente, nenhuma substância, nenhum material, nada fica no seu corpo, tá? Ele vai embora. Então, assim, na minha opinião, é mais cômodo, é melhor tanto para o médico como para o paciente, até porque, principalmente se for uma primeira vez que a gente vai colocar, é muito melhor você colocar uma coisa que vai durar 6 meses para você palpar ali o resultado junto com o seu paciente, do que você colocar uma coisa que vai durar 1 ano, né? E que para tirar não é tão fácil assim, tá? Então, a gente tem essa duração de 6 meses, tá bom? O que mais, gente? Acho que eu falei um pouquinho de tudo aqui com vocês sobre indicações para as mulheres. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser mandar aí, podem mandar. Andei aqui pra cima pra ver se tinha alguma pergunta, mas não tinha. Bom, então é isso. Isso que eu queria falar pra vocês. Deixa eu ver se eu falei de todos os implantes. Gestrinona, testosterona, estradiol, usado principalmente na mulher pós-menopausa.
A gente pode colocar na ADH. Tem também, hoje em dia, implantes de vitamina D, mas eu confesso para vocês que eu ainda não fui muito convencida pelo implante de vitamina D, porque eu acho que o resultado da vitamina D injetável intramuscular é muito melhor do que qualquer outra via que eu já utilizei. Eu tive a oportunidade de acompanhar colegas que usaram a vitamina D, eu não coloquei em pacientes meus, mas eu acompanhei colegas mesmo que estavam usando em si para ver. Acompanhei ali os valores séricos que ficaram depois nos exames, não achei que fez tanta diferença. Talvez a dosagem que eles estão trabalhando hoje nos implantes ainda seja muito baixa, então acho que nos injetáveis a gente tem uma resposta melhor. Você é de onde? Eu sou de Caratinga, Rosana. Eliane, para colocar os hormônios tem a consulta e os exames são feitos aí na clínica? Não, Eliane, os exames para colocar os hormônios são exames hormonais, são exames laboratoriais, tá? Os exames que são feitos na clínica, eles não são para colocar os hormônios, tá? Não tem como a gente colocar implante hormonal sem eu ver todos os exames de sangue para ver como é que estão os seus hormônios, tá? Mas tem que consultar, ver se tem indicação. Tem gente que fala assim, eu vou consultar para colocar o implante. Talvez não seja indicado para você colocar o implante, mas se não for, a gente vai ver o que é a melhor indicação para o seu caso, tá, querida? Polly, obrigada. E a vitamina D manipulada? Ótima também. Eu falo, os meus pacientes, eles usam sempre ou a vitamina D injetável, ou as duas também, né? Ou a vitamina D manipulada, principalmente em veículo oleoso, tá? Eu gosto da vitamina D manipulada em veículo oleoso. Eu não gosto muito de comprimido e de cápsula, porque eu acho que a absorção das gotinhas oleosas são melhores. Pessoal, então é isso. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Quem não conseguiu acompanhar desde o início, eu vou deixar a live salva aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, também vocês podem deixar lá nos comentários, mandar aqui pra gente por direct, tá bom? Mas lembre-se, implante é uma conduta médica, é individualizado, não é a mesma coisa para todo mundo. O que sua vizinha, sua amiga, sua irmã, sua prima colocou, talvez não seja o mais indicado para você, tá? Então, cada paciente tem uma indicação diferente. Eu acho que, assim, eu não coloquei nenhuma paciente até hoje que fosse exatamente igual a outra. Sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, que é diferente, tá? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, estão em fases da vida diferentes, têm indicações diferentes. Então, às vezes, uma pessoa vai colocar 6 implantes, a outra vai colocar 3. Homem, principalmente, coloca muito mais do que mulher, tá? Então, entendam isso. Quando vocês ouvirem falar, saibam que cada caso é um caso. Para uma pessoa pode ter sido a melhor coisa que ela pôs na vida, para outra pode ter recebido uma indicação que não foi adequada e não foi tão legal assim. Então, procurem uma avaliação individualizada para ver se é para vocês, para ver se vai funcionar, se tem indicação, tá bom? Façam com acompanhamento direitinho. Muito obrigada a todo mundo que participou. Um beijo para vocês e boa noite.